Deixa eu só Claro, anotar aqui. a gente vai esperar dois que vai aparecer. Que doidice, menina. Vem quando o povo fala em doidice aí. Ah, pois então vamos fazer silêncio. Deixa eu só anotar aqui a frequência de vocês, tá bom? Só um minuto. Certo, Desliga o microfone. certo. Só um minuto. Eu tava com papel anotando isso e eu não me lembro mais onde eu deixei, mas tudo bem. Deixa eu olhar aqui. Pegando o livrinho de vocês, tá? Daqui a pouco a gente fala a respeito da pesquisa que vocês fizeram. Enquanto eu vou anotando, Maiane, tu poderia ler a tua pesquisa? Sim, deixa eu só achar aqui a matéria, tia. Aqui. Ok. Quem é Heleneide Rodrigues? Miguel. Pode começar, tio? Pode, meu anjo. Aí eu aproveito enquanto você vai lendo, eu vou anotando o nome dos colegas que estão presentes. Ei, tia, com licença, tia. Oi. Eu disseram quando eu fui fazer a pesquisa sobre as doenças, eu pesquisei lipodema. Eu encontrei lá, não era lipodema, era lipidema. E pode, Eita, então. foi daqui a Apareceu pouco. vários nomes, mas não Vai, apareceu. Maiane. Lipodema é uma disfunção hereditária crônica a distribuição de gorduras nas coxas, nas pernas e nas ancas. Causas: alterações do tipo colunar e e deformação das pernas, entre outros casos. Sintomas: inchaços na segunda metade do dia e dores nas pernas. Tratamento é basicamente em 5 pilares que visam oferecer melhor qualidade de vida ao paciente. O mais indicado é a prática de exercícios físicos, terapia de compressão, dieta, medicamentos que ajudam a aliviar os sintomas e as cirurgias para retirar o excesso de tecido gorduroso. Osteoporose, condição no qual os ossos se tornam frágeis e quebradiços. O corpo absorve as substâncias do tecido ósseo constante na osteoporose. A nova criação óssea não acompanha a remoção da camada óssea anterior. Causas: inchaço na perna e muitas dores. Ok, muito bem. Já não terminei ainda não. É porque tá misturado aqui, aí complica. Posso continuar ou não? Pode continuar, deve. Sintomas. Muitas pessoas não apresentam sintomas até que tenham uma fratura óssea. Tratamento inclui medicamentos, dietas saudáveis e exercícios de levantamento de peso para ajudar a prevenir a perda óssea ou fortalecer os ossos já fracos. Pronto, agora sim. Pronto. Ok. Eu estou vendo que várias pessoas estão comentando que não fizeram a Eu atividade. fiz, tia. A senhora recebeu, né? De todos que mandaram, a senhora recebeu e Isso, todos que enviam no Google Sala de Aula, a tia recebe, tá? Agora, eu estou vendo que alguns não fizeram, não pesquisaram. Seria interessante que vocês participassem, pesquisassem, né? Realizassem as atividades. Outra coisa, a atividade ela deve ser feita no dia que o professor passa. Não adianta você também entregar a atividade com atraso. Assim vocês demonstram um pouco de desorganização, e não é para ser assim. É para ser organizado, ter horário, ter dia certo para entregar as atividades, mesmo porque ontem foi feriado. Tudo bem, Caio, a tia entende. A tia está só fazendo um comentário, tá? Que vocês devem se esforçar para poder entregar as atividades em dia. Por quê? Porque são muitas disciplinas, eu entendo que às vezes pode acontecer um imprevisto e tal,
Mas nós estamos em casa, então a gente tem que fazer uma dedicação, tem que se dedicar o máximo possível, tá? E as atividades devem ser enviadas no Google Sala de Aula, não pelo WhatsApp, tá? Quem tiver meu número e estiver utilizando para passar essas mensagens, as atividades, eu não olho pelo WhatsApp, tá? Então, por gentileza, tenta enviar no aplicativo. Quem tiver dúvida, é só perguntar ao professor Edson, que ele esclarece, tá certo? Quem tiver dúvida de como enviar, o Edson, ele explica bem direitinho, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato com ele, tá certo? Então, vamos lá. Recapitulando aí o que nós tínhamos falado na aula passada. Nós estamos estudando a respeito de tecidos. Tecidos é formado a partir de um conjunto de células, e nós já estudamos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido ósseo. Concordam? Certo? Esqueci algum? O Não, tecido né? adiposo, nós também Ah, vimos. sim, vimos isso. Desculpa, por último, vimos também o tecido adiposo. Então, hoje a gente vai só recapitular aí um pouquinho do... Qual é a página? Quer só um minuto. Página 115. Tá? Nós vamos Nós só... vimos o tecido adiposo e a senhora fez meio que o início do tecido ósseo. Foi o início do tecido ósseo, porque não deu tempo, né? Nós estávamos falando sobre o tecido adiposo. O investigue de qual página, Maiane? Da página 114, ó. Vamos deixar para a próxima, tá certo? Porque senão não vai dar tempo eu explicar e ele é um pouquinho extenso. Mas vamos fazer, tá? Próximo a gente faz. Não, Caio, amanhã a tia não tem aula com vocês, só segunda, tá bom? Então, como o Taimo falou, eu tinha falado alguma coisinha sobre o ósseo. Nós tínhamos falado sobre o tecido adiposo, que é o tecido correspondente à gordura, que garante a temperatura do nosso corpo, né? E nós tínhamos começado a falar sobre o tecido ósseo, aí na página 115. O tecido ósseo. Nós sabemos que o tecido ósseo ele é responsável pela nossa movimentação e a sustentação do nosso corpo, tá? É o tecido ósseo que dá o suporte para a nossa movimentação e para a sustentação do nosso corpo, certo? Além disso, ele tem a função de quê? De proteger órgãos importantes, tá? Como, por exemplo, o coração, o pulmão, certo? Entre outros. Existem ossos que são mais rígidos, né? Existem ossos que são rígidos. Por que que esses ossos são rígidos? Deixa eu ver aqui. Tá certo, Caio. Tudo bem. Quando você fizer, você envia. Nós temos aí ossos que são mais rígidos. Por quê? Porque existe aí a matriz óssea, né? E essa matriz óssea ela é constituída por uma porção orgânica, que nós tínhamos falado a respeito dessa porção orgânica, que é justamente fibras colágenas e também fosfato de cálcio. Lembram que quando que eu falei para vocês que com o tempo os nossos ossos eles vão ficando, podemos dizer, assim, eles vão ficando enfraquecidos, né? Tanto que eu pedi para vocês fazerem a pesquisinha, né? Então a gente precisa o cálcio no nosso organismo ele vai ficando em uma palavrinha. Me ajuda aí, tá? Uma palavra. Não. Vai ter na ausência, pronto. Nosso organismo ele vai tendo uma certa ausência de cálcio e a gente precisa repor esse cálcio. Como é que repor esse cálcio? Tia, leite e pão são ricos em cálcio? O leite, sim. O leite é rico em cálcio. O pão, dependendo do pão, é em fibras. Tá? Mas o leite é rico em cálcio. Leite, se eu não me engano, a banana também. Tem vários alimentos que ajudam na absorção de cálcio, tá? Além disso, como nós estudamos desde o início, quando a gente começa a falar em ciências, o cálcio ele é ativado no nosso organismo também a partir do momento que a gente tem a exposição ao sol, né? Os banhos de sol ajudam a ativar a vitamina D do nosso organismo, né? Que é importante para o fortalecimento também dos nossos ossos, tá? Então, esses ossos rígidos, eles possuem fibras proteicas e possuem também fosfato de cálcio, tá? Por isso que eles são chamados aí também de ossos rígidos.
ok? Continuando, outra coisa que tem aí no livrinho de vocês podem observar, é que temos células que são tidas como células maduras ósseas, que é chamada de osteócitos, e temos células ósseas jovens, que são chamadas de osteoblastos, tá? São dois tipos de célula que nós temos aí no tecido ósseo. Além disso, outra característica do tecido ósseo, esse tipo de tecido, ele é um tecido que ele é permeado por vasos sanguíneos, que nutre, no caso aí, que vem a nutrir as células, tá? Eles podem ser compactos e eles podem ser esponjosos, como tem na imagem aí da página 136, olha, 115. Observem aí, ó, nós temos amostras de ossos, aí nós temos aí mostrando, ó, a parte correspondente ao osso esponjoso, tá? Que é essa daí alaranjada. Observem aí, tá? Então, nós temos o esponjoso, que é a região que tem menos resistência, por apresentar mais lacunas, mais espaço, ó, entre as células, se vocês observarem. E temos os compactos, que é justamente a porção mais resistente e superficial dos ossos, que é a parte mais, podemos dizer, mais dura, tá? É essa parte que quando nós nos machucamos muito feio, essa parte acaba se rachando, não é, tia? É a que Os dói. ossos compactos, que quebra e dói muito. É a que dói. A parte que dói. É sim, tá? Aí nós temos uma membrana, tá? Uma membrana que, no caso, é uma membrana que reveste todo esse osso, ó. Que envolve todo esse osso. Observe que tem até a setinha mostrando. Então, essa membrana aí que nós temos, ela recebe também o nome, que é o que nós chamamos de periósteo, tá? É uma membrana que envolve aí o osso, ok? Os nossos ossos, no caso. Passando para a página 116. Tudo bem até agora? Passando para a página Gente, 116. tudo bem. Tudo, Gabriel. Passando para a página 116, nós temos aí tecido cartilaginoso. Tia, Oi. Oi? Tia. Oi? quanto Oi? tempo a gente tem que quanto tempo a gente tem que ficar no sol para ter bastante cálcio nos ossos? Não é nem que você tenha bastante cálcio nos ossos. A exposição ao sol ajuda na absorção da vitamina D, ativação da vitamina D no nosso organismo. Em média, você deve passar no mínimo uns 10 minutos exposto ao sol. Só que esse sol, alguns especialistas recomendam o sol, mas é o momento do sol com a temperatura mais elevada. Então, seria na faixa de 11 horas, entendeu? 11 horas do dia. Ok, obrigada. Seria a faixa de 11 às 4 horas da tarde, tia? Mais ou menos isso, que é o momento em que o sol está mais quente, né? E você passaria uma média de 10 minutos. Só que isso aí seria esse banho de sol com uma certa frequência, tá? Teria que ser com frequência. Alguma Não coisa? pode ser todo dia, né? Não, todos os dias, Gabriel. Teria que ser. Quando eu acordo, eu boto uma cadeira onde pegue o sol lá na varanda e eu fico. É bom. Faz bem, tá? Faz bem. Só que aí, no caso da pergunta da Maria Clara, seria em que momento do dia ficaria melhor para você se expor ao sol? E quanto tempo, né? Pelo que eu entendi, foi assim a pergunta dela. Então, é uma média de 10 minutos no horário em que o sol está mais quente, tá? Lembrando também que a gente não pode ter tanta exposição ao sol sem o uso de protetor solar, né? Porque aí já vai aparecer manchas na pele. Então, vamos lá. Dando continuidade, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido cartilaginoso, tá? Cartilaginoso e vamos tentar ir até o sanguíneo, ok? Tecido cartilaginoso, ele já garante a questão da flexibilidade, certo? Ele permite, por exemplo, os nossos movimentos, tá? São essas partes mais molinhas que nós temos, como a ponta do nariz, a nossa orelha, tá? Existe cartilagem. Então,
O lábio, tio. O lábio. O que é que tem? Ele é um tecido cartilaginoso ou outro tipo de tecido? O lábio é um tecido cartilaginoso? Vamos já. Boa pergunta. Já vou pesquisar para você. Mas eu acredito que o lábio não seja cartilaginoso. Eu acredito que ele faça parte do tecido adiposo, mas deixa eu conferir. Não tem. Mas eu acredito que ele faça parte faça parte do adiposo. Não é. Tá? Então, dando continuidade. Então, o tecido cartilaginoso é esse justamente que dá aí a questão permite a flexibilidade, ele garante a flexibilidade. É um tecido que ele é rico em colágenas, fibras colágenas e fibras elásticas, tá? Pode ter firmeza, no caso do tecido cartilaginoso, pode apresentar firmeza e sustentação em algumas partes do nosso corpo, certo? Esse tecido ele pode apresentar tanto a firmeza como a sustentação de algumas partes do nosso corpo. São encontrados também, do mesmo jeito que nós vimos no tecido passado, no tecido ósseo. Existem células maduras e também existem células jovens de cartilagem, tá? É um tecido avascular. O que é que significa um tecido avascular? Não possui sangue. Pronto, que não tem a presença de vasos sanguíneos, né? Não existe aí a presença de vasos sanguíneos nesse tecido cartilaginoso, certo? Porém, existe o que nós chamamos de, deixa eu ver aqui só na página 116, é o pericôndrio, né? Que é justamente um tecido conjuntivo, tá? Denso, vascularizado. E que ele está aí, no caso, ele existe, esse tecido, o pericôndrio, é um tecido conjuntivo denso, vascularizado, que existe ao redor da cartilagem, certo? Então, mesmo o tecido cartilaginoso não sendo, ou melhor, sendo avascular, mas ele possui um tecido conjuntivo próximo a ele, que já é vascularizado, tá? Então, assim como o tecido epitelial. Pronto, assim como o tecido epitelial. Então, esse tecido conjuntivo denso que tem próximo do tecido cartilaginoso, ele acaba ajudando com que mantenha as células do tecido cartilaginoso, certo? Igual como nós vimos, por exemplo, no tecido epitelial, ok? Então, vamos lá, dando continuidade. De acordo com a composição, essas cartilagens, elas são classificadas, pronto, tá? Elas têm uma classificação. Então, de acordo com a composição, vocês podem observar lá embaixo, na página 116, nós temos aí o que nós chamamos de hialinas, que é quando tem uma grande, ou melhor, quando tem uma quantidade moderada, né? Quando tem uma quantidade moderada aí de fibras elásticas, tá? No caso aí, dá até o exemplo da traqueia, tá? Hialinas é uma presença moderada de fibras elásticas, tá? E temos as elásticas, que são ricas em colágenas, fibras colágenas e fibras elásticas, tá? No caso aí, ele dá o exemplo da nossa orelha, presente na orelha. Não entendi essa parte, esse trecho. Ó, de acordo com a composição dessa cartilagem, o que é que compõe ela? O que é que forma ela, tá? De acordo com a composição dessa cartilagem, ela está dividida, ela pode ser classificada em três tipos. Três tipos. A primeira aí que nós visualizamos no nosso livrinho é chamada de hialinas, tá? Essas hialinas, essa composição aí da cartilagem chamada de hialina, é quando há uma quantidade moderada de fibras elásticas, e ele dá até o exemplo da traqueia, tá? Onde nós encontramos esse tipo de fibra. Certo? Até aí? Posso continuar, tá? Pode, desculpa interromper. Não tem problema não. Vamos lá.
As elásticas, né, a composição da cartilagem tida como elásticas é quando já tem uma grande quantidade de colágeno, fibras colágenas e fibras elásticas, tá? Aí ele dá o exemplo da nossa orelha. Se você observar, a nossa orelha ela é formada por cartilagem, né? Ó, só que dá uma sustentação e uma certa resistência, ok? Então, e essa parte, e a nossa orelha, ela é rica em colágeno e elastina, no caso, fibras colágenas e fibras elásticas. A nossa orelha, por isso que nós puxamos e ela não deforma. Nós puxamos ela, nós esticamos e ela não deforma, ela continua no seu mesmo formatinho, se vocês observarem, tá? E a outra classificação que ele dá para a composição da cartilagem são chamadas de fibrosas. São fibrosas. As fibrosas são ricas em fibras colágenas e essas fibras colágenas podem estar presentes, ou melhor, estão presentes, por exemplo, nos discos que se localizam entre uma vértebra e outra da nossa coluna. Por exemplo, entre um ossinho e outro da nossa coluna, existe fibras colágenas, que são chamadas de fibrosa, certo? Porque se vocês observarem, osso com... Pronto, como o Taimo disse, o osso quando você bate, né? Quando você tá brincando de futebol, que você bate o joelho no joelho do coleguinha, não dá uma dor, dá aquele tipo choque, né? É porque é osso com osso batendo, né? Então, no caso dos nossos ossos, existe aí... Oi. E quando às vezes a pessoa bate osso com osso nos pés. Teve um menino na quadra, quando eu jogava, ele quebrou um dedo, um trancão, um chute com o outro, todos os dois dando um chute na mesma hora. Provavelmente porque bateu osso com osso, né? Então, quando a gente bate osso com osso, dá aquele choquezinho. Até mesmo quando a gente bate o cotovelo em alguma coisa mais resistente, numa mesa, na cadeira, dá uma espécie de choque, né? Não quer dizer que quebrou, mas quer dizer que sofreu. Marília, Não tem um ossinho aqui no cotovelo, a pessoa apertar dá um choque. Quando o coleguinha terminar de falar, você fala, amor. Marília, uma vez estava na escola, eu acho que eu era do quarto ou do quinto, porque eu era muito burro na época. Aí eu vi uma pedra, eu dei um chute tão forte na pedra que meu dedo ficou doendo o dia inteiro. Tá? Então, assim, já essa composição de cartilagem chamada de fibrosa, ela é localizada nos discos que existem entre uma vértebra e outra da nossa coluna, tá? Para a questão de, podemos dizer assim, que essa cartilagem, ela ajuda a amortecer, ou melhor, ela ajuda a diminuir impactos, tá? Podemos falar dessa forma. Na página 117, nós temos aí, por exemplo, o que eu estava falando, ó. Nós temos aí o exemplo da orelha, que é onde nós encontramos as hialinas, né? Exemplo da orelha. Nós temos aí logo abaixo, nós temos aí a coluna vertebral, onde vocês podem observar os ossos, e essa partezinha azul são justamente os discos, tidos como disco João, Vitor e o resto, e Pedro Maciel, sem sair do foco, tá? No caso aí, ó, vocês podem observar a coluna, as vértebras. Entre uma vértebra e outra, essa partezinha que está em azul, é justamente os discos cartilaginosos, tá? Que nós chamamos aí de fibrosas, ok? Essas fibrosas aí, elas ajudam a evitar o impacto entre um osso e outro, ok? E temos abaixo aí a imagem de no caso aí, discos cartilaginosos que evitam o atrito entre as vértebras, na imagem abaixo, ok? Então, nós temos esses 3 tipos de composição relacionados à cartilagem, que é hialinas, elásticas e fibrosas, certo? Caio, João Vitor e Pedro Maciel, se continuar conversando isso aí, eu vou retirar vocês.
Tá ouvindo, Caio? Tem conversa paralela. Coloca na página 118. Alguma pergunta até aí sobre o tecido cartilaginoso? Não? Tecido cartilaginoso é justamente o tecido que permite a flexibilidade, garante a flexibilidade. É um tecido que ele é rico tanto em fibras colágenas como em fibras elásticas. Repetindo, enquanto vocês vão respondendo se tem alguma dúvida ou não, tá? Eles, no caso aí, pode ter firmeza, flexibilidade e pode também ter sustentação em algumas partes do nosso corpo. Encontramos células maduras, encontramos células mais jovens, no caso, células maduras de cartilagem e células mais jovens de cartilagem. É um tecido avascular, né? Porém, ele possui uma membrana, que é um tecido conjuntivo, do qual é vascularizado, ou seja, possui vaso sanguíneo, e acaba ajudando as células do tecido cartilaginoso. Fala, Gabriel. Eu não sabia que tinha esses discos cartilaginosos, eles ficam aonde? Cartilaginosos. É, eles ficam Entre as aonde? vértebras. Entre as vértebras. Uhum. Tá? Tia, Oi. os discos cartilaginosos, eles são responsáveis por proteger as outras partes. Não, o disco, como eu estava falando no exemplo para vocês, se vocês observarem, os nossos dedos, por exemplo, a questão dos nossos movimentos, entre um osso e outro existe um pouco de cartilagem, que é justamente para permitir o movimento. Tá? Então, os discos permitem o nosso movimento, né? Nosso movimento. No caso aí, evita a questão do atrito. Osso com osso, não ia ter como vocês se movimentarem, porque o osso podemos dizer, é rígido, né? O osso é muito rígido, não ia ter como a gente se movimentar se ainda não tivesse entre um osso e outro a cartilagem. Então, a cartilagem ela é importante porque ela dá a questão da flexibilidade, ela permite o movimento, entendeu? Então, quer dizer que os discos cartilaginosos são responsáveis por impedir. No caso, que os discos ocorram. cartilaginosos, eles ajudam na questão da flexibilidade, tá? A questão do movimento, por exemplo. Então, sem eles, a gente ia andar todo torto, né? Não, provavelmente você não ia andar, porque você só ia ter osso. Miguel, né? Leneide Rodrigues é o Miguel. Deslocar o dedo é o mesmo que quebrar o dedo? Geralmente, deslocar é quando você tira do canto. Então, é só dar um estralinho e botar de volta. Tá, Miguel? Dói muito também. Hã? Mas uma dor similar, não é, tia? Dói bastante também, né? Eu não... Pronto, é uma coisa que eu não vou poder lhe responder, porque graças a Deus eu nunca quebrei nenhuma unha. Nunca quebrei nada. Eu também nunca quebrei nenhum. Desloquei. Mas dizem que dói. Dizem que dói. Eu nunca desloquei nada. E nunca quebrei também. Eu acho que eu já quebrei um dedo. Tá? No dia que eu dei um chute na pedra tão forte. Continuando, Caio, eu já pedi para você parar. Se você continuar, eu vou repassar o Robério. Acho que também já está na idade de perceber que tu está crescendo. Vamos lá. Então, continuando, é só para encerrar aí sobre o cartilaginoso, tá? Então, o cartilaginoso, ele garante justamente, ele permite que a gente faça alguns movimentos, tá? Junto com o tecido ósseo, né? O cartilaginoso, ele garante a flexibilidade. Então, os movimentos que nós fazemos é graças ao tecido ósseo, claro. Os ossos ajudam na movimentação e na sustentação do nosso corpo. Mas o cartilaginoso também ele é importante, por quê? Porque ele permite justamente o movimento, a flexibilidade, tá? E ele, como eu já falei, ele é rico em fibras colágenas e fibras elásticas.
Além disso, como já foi mencionado, pode ter firmeza, questão da sustentação. Por exemplo, quando nós falamos a nossa orelha é formada por cartilagem, tá? Então, você pode puxar, apertar, ela vai continuar com o mesmo formato. Se a aula termina 4h35, tá? Quando for 4h35, ela termina, tá perto. Então, vamos dar continuidade. O próximo tecido que nós vamos falar... Tudo bem, Miguel. O próximo tecido é o tecido sanguíneo. Qual a função, características aí do tecido sanguíneo? O tecido sanguíneo, ele conduz as substâncias para todas as células do nosso corpo, tá? Como, tia? Através dos vasos sanguíneos. Então, o tecido sanguíneo, ele tem essa responsabilidade de levar as substâncias para todas as células do nosso corpo através dos vasos sanguíneos. Que tipo de substâncias são essas? Carboidrato, lipídios, proteínas, sais, oxigênio, gás carbônico. Tá? Células. Hemácias, no caso. Nós vamos já chegar aí, tá? E também a água, né? Então, na corrente sanguínea, nos nossos vasos sanguíneos, circulam todas essas substâncias. Proteínas, sais, água, lipídios, carboidratos, tá? Tudo isso circulando na nossa corrente sanguínea. Além de circular também o gás carbônico e o oxigênio, certo? O nosso tecido sanguíneo, ele é composto, lógico, por uma parte líquida, onde nós encontramos aí o plasma, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, certo? Cada um tem a sua função, no caso. Por exemplo, observem aí na página 118, que nós temos aí falando a respeito do que eu estou dizendo para vocês, tá? Lá no primeiro parágrafo, tem a partezinha que fala sobre a composição do sangue. Ele é formado, como eu falei, pela parte líquida, que nós chamamos de, no caso aí, a parte fluida, não é nem líquida, a parte fluida, que o sangue é líquido, né? Desculpa, gente. A parte fluida que nós chamamos aí de plasma, tá? E nós temos as hemácias, temos os leucócitos e as plaquetas. Cada um com sua função, certo? Nós temos aí as hemácias. Qual a função das hemácias? Alguém sabe me dizer? Tipo assim, uma prévia. Se eu já ouvi falar, eu sei o que é. Cri. Então, vamos lá. O que eu me As lembro hemácias... é células sanguíneas. Tanto, Pedro Maciel. As hemácias, no caso aí, as hemácias, ou como nós conhecemos também como glóbulos vermelhos, ela tem o papel de transportar, de levar o oxigênio até as células, tá? Ela transporta o oxigênio por todo o nosso corpo, certo? Leva o oxigênio aí até as nossas células. São chamadas de glóbulos vermelhos ou hemácias, tá? Aí nós temos os glóbulos brancos, ou, como nós chamamos, também podemos chamar de leucócitos. Qual a função deles, dos leucócitos? Os leucócitos, eles têm a função de defender o nosso organismo, tá? A função de defesa, certo? Por exemplo, quando nós levamos um corte, nosso organismo ele vai agir com relação àquele ferimento, a uma reação de defesa. Pronto, você... A entrada é com a entrada de micro-organismos. E você, por exemplo, estava jogando bola e cortou o pé com um caco de vidro, alguma coisa do tipo. As células, os leucócitos, eles vão agir com relação a esses micro-organismos, que podemos dizer assim, são invasores ao seu organismo, tá? Então, os leucócitos são células de defesa do organismo. É como diz aí nessa partezinha do primeiro parágrafo que a tia pediu para vocês ficarem dando uma olhada. Os leucócitos, eles formam uma espécie de exército de defesa, tá? Eles são como uma espécie de exército de defesa, e eles têm justamente a função de proteger o nosso corpo contra micro-organismos que podem causar doenças, certo? Já as plaquetas, qual a função das plaquetas? As plaquetas já têm a função de coagular o sangue, certo? Elas ajudam na questão da coagulação do sangue.
Caso as plaquetas, E elas elas estejam... também são responsáveis pela nossa regeneração, né? Quer dizer, quando eu digo isso, eu me refiro à, à melhora dos machucados, né? De Eu estou corte. entendendo o que é que tu quer dizer. Eu estou entendendo o que é que tu quer dizer. Podemos considerar assim também, né? Estou entendendo o que você quis dizer. No caso de um machucado, no caso aí de um machucado onde tenha cortes, ela ajuda na coagulação sanguínea, né? A evitar você perder sangue. Caso essas plaquetas elas não estejam normalizadas, acontece do ser humano, da pessoa, ela ter uma hemorragia, ou seja, ela ficar sangrando e esse sangue não conseguir estancar, não conseguir parar, né? Então as plaquetas elas têm essa importância, elas acabam coagulando o sangue, tá? Então nós temos aí no sangue, nós temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e temos as plaquetas. Os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte do oxigênio no nosso organismo. Os glóbulos brancos, ou os leucócitos, são células de defesa do nosso organismo com relação a micro-organismos, né, invasores. Então, os glóbulos brancos, eles acabam protegendo o nosso organismo de invasores. E temos as plaquetas. As plaquetas... Falo, Jasmine. As plaquetas, elas têm a função de coagular o sangue no nosso organismo, tá? A hemorragia interna é quando há um sangramento, só que ao invés de ser externo, ela é interna. De forma descontrolada, você tem um sangramento interno. Sangue dentro do seu organismo, de forma da qual você não controla. Miguel, que eu saiba, depende do tipo depende da situação. Por exemplo, uma pessoa idosa, ela já tem os seus ossos mais fragilizados. Então, quando ela quebra um osso, quando ela cai, machuca e venha quebrar algum osso, é mais difícil regenerar, tá? Sim, Caio, quando tu quebra, porque tu é jovem, tu é uma criança, né? Então é diferente. Mas uma pessoa mais velha vai depender da situação e da quantidade de cálcio que ela também possui no organismo, para poder se recuperar, tá? Existem pessoas que se recuperam com mais facilidade, outras não. Isso também vai depender da idade, da quantidade de cálcio no organismo, certo? Ok, Miguel? Alguma pergunta? Então, Yasmin, só para que pode não ter ficado ainda entendido, no caso aí a hemorragia interna é um sangramento mais dentro do seu organismo, tá? De forma que às vezes não dá para controlar. E a hemorragia externa é quando você começa a colocar sangue por todos os orifícios. Não? Basicamente, gente, é isso que eu estava falando. As informações que eu estava falando, vocês vão encontrar nessas páginas aí, na 118 e na 119. É a mesma coisa que eu acabei de falar, tá? Só que o livro, ele mastiga bastante essa parte. Então, A senhora consegue falar de uma forma mais resumida e nós conseguimos entender perfeitamente. graças a Deus, tá dando certo, tá? Mas, basicamente, é a mesma coisa. Eu não sei se você leu, tá? Porque até você disse que ia dar uma olhadinha antes, para poder, na aula, a gente comentar, né? Não sei se você leu. Mas é basicamente a mesma coisa. O tecido sanguíneo, ele é responsável por, no caso aí, conduzir substâncias para todas as células do nosso corpo, do nosso organismo, né? Que tipo de substâncias são essas? Proteínas, carboidratos, lipídios, gás carbônico, oxigênio, água, tá? Sais, enfim, são levados aí pelo nosso sangue. Vai ter DV? Vai ter DV sim.
tenham calma. E outra coisa, não precisa nem vocês perguntarem, porque todo dia vocês devem entrar no Google Sala de Aula para visualizar, tá? Então, lá no Google Sala de Aula, Google Não, Sala de você Aula, você para visualiza. caderno. Oi? Vai ser um daqueles deveres de você colocar. Você vê respondendo no caderno. Não, vai ser a atividadezinha que tem no livro, tá? É porque assim, ó, como eu já estava falando, na página 118 até a página 121 é basicamente o que eu já falei, tá? Ó, vai falar aí sobre. Vocês vão fazer a leitura, né, para poder melhorar caso tenha ficado alguma dúvida. Mas é a mesma coisa que eu já estava falando para vocês. Vai falar sobre o tecido sanguíneo, que ele é composto de plasma, de plaquetas, de hemácias e leucócitos, tá? Então, ele só vai aí nas páginas seguintes, que é a página 120, 121, ele vai falar a mesma coisa que eu já falei para vocês, só que com outras palavras. Aí nós vamos resolver em casa as páginas 122 e 123, não é? Pronto, vão responder em casa a 122 e a página 123, certo? Apenas essas duas páginas que vocês vão responder. Com relação ao Investigue, caso vocês não consigam fazer, nós faremos na próxima aula, tá certo? Não tem problema. Próxima aula nós faremos, caso não consigam, ok? Mas seria interessante que vocês pesquisassem, certo? Tá ouvindo, João Vitor? Pesquisar. Estou tá? ouvindo, tia. Vai dar tudo certo. Né? Pesquisar. Precisa de um pouquinho de esforço, né? Tanto da parte de vocês, como da nossa parte. E procurem enviar as atividades lá no Google Sala de Aula e não pelo WhatsApp, tá bom? Envia lá no Google Sala de Aula, porque tanto o Robério como a tia acabam acompanhando, tá certo? Então, tenham uma boa tarde. Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não, senhora. Não, tia. Não tinha nenhum. Não? Ok. Não, Pois tia. Tchau, tia. tchau. Tenham um Tchau, bom final tia. de semana. Fique com Deus, tia. Te Segunda-feira. amamos. Tchau, tia. Eu também te amo. Saudades de vocês. Tchau. Se Deus quiser. Até segunda. Beijão. Falou. Tchau. Tchauzinho. Agora vamos ajeitar